inventou algumas das armas mais destrutivas da Terra. Canhões gigantes, foguetes de alta tecnologia, caças avançados. Uma das bombas mais secretas de Adolf Hitler era o Fritz X, precursora da moderna bomba inteligente, ainda um dos últimos grandes mistérios da Segunda Guerra Mundial. Poderia essa bomba nazista ter mudado o resultado da guerra? Agora, uma equipe de especialistas em aviação ressuscita a arma tecnologicamente avançada do Terceiro Reich. Eles realizarão um experimento ousado no deserto californiano, lançando 2 réplicas daquela bomba de precisão nazista. Observe a Fritz X, porque estamos em uma zona de perigo aqui. Para desvendar o mistério da arma secreta de Hitler. Lançando. Foi. Senti partir. As armas secretas de Hitler. As Montanhas Harz, na Alemanha, um local conhecido por soldados americanos como cenário de batalhas brutais em 1945. Aqui, em um pequeno castelo, vive um experiente fabricante de modelos de armas da Segunda Guerra Mundial. Nenhum de seus vizinhos sabe sobre os projetos secretos em que ele está trabalhando. Seus modelos são de aviões e armamentos nazistas em escala real. O criador desses protótipos é Holger Bull, filho de um piloto alemão da Segunda Guerra Mundial. Ele reconstruiu essas réplicas de aviões suicidas a partir de plantas feitas por engenheiros nazistas, escondidas em arquivos durante décadas. Uma arma secreta nazista intriga Bull. A Fritz X, uma bomba de precisão que entrou em combate em 1943. Ensaios com protótipos revelaram que o índice de sucesso com essa bomba guiada por rádio foi 80 vezes maior do que o de bombas convencionais da época. Sua primeira missão levou morte e destruição à região do Mediterrâneo. Quando a aliança com a Itália foi desfeita, Adolf Hitler ordenou o bombardeio da frota italiana, incluindo um dos seus maiores encouraçados, o Ruma. Era 9 de setembro de 1943, quando a Fritz X caiu sobre o orgulho da Marinha italiana. O encouraçado afundou após ser atingido 2 vezes no intervalo de 35 minutos, deixando mais de 1.200 marinheiros mortos. 2 dias depois, os alemães atacaram o cruzador USS Savannah, que apoiava os desembarques americanos no sul da Itália. Mais uma vez, a Fritz X atingiu seu alvo, mas desta vez algo deu errado. A Fritz X caiu e penetrou o teto da torre de canhão número 3. Passou pelo vão do canhão central da torre, continuou através do espaço de manobras e explodiu no arsenal ao passar pelo fundo do navio. Isso, na verdade, foi uma sorte. Porque se estivesse contido no arsenal e tudo tivesse sido detonado, com certeza o navio teria partido ao meio. Os nazistas informam que o encouraçado atingido pela bomba naufragou. Mas aqui, imagens da Marinha mostram o Savannah navegando. Em cada caso documentado, o poder destrutivo da Fritz X mostrou-se tão forte que seria capaz de atravessar qualquer encouraçado que atingisse. A bomba jamais explodiria dentro do navio, somente na saída ou na água. Assim o debate continua. A bomba era tecnicamente imperfeita? Ou os engenheiros de Hitler projetaram uma superarma que só falhou por ser boa demais para o seu tempo? O mistério da Fritz X. Agora, mais de 60 anos depois, Holger Bull embarca em um experimento histórico ousado. Reconstruir a bomba nazista e lançá-la em uma área remota do deserto. O fabricante de modelos quer testar a réplica da balística e seu poder destrutivo. Esta será a primeira vez para ele. Isto, naturalmente, é uma espécie de sistema de armas especial. Ele realmente me fascina e é um objetivo levá-lo lá para cima, fazê-lo voar. Holger Bull quer descobrir o segredo da bomba nazista Fritz X. Em uma de suas oficinas, ele e seu assistente Bernard iniciam a montagem da bomba Fritz. Eles são 2 das poucas pessoas no mundo que fazem modelos em escala real de dispositivos da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, eles reproduzem a aerodinâmica do corpo da bomba, o mais próximo possível do original.
ogiva original levava mais de 300 quilos de explosivos. Mas os criadores do modelo logo enfrentam um grande desafio. Para mim, produzir o contorno, produzir o corpo da Fritz X, a fuselagem, as asas em forma de cruz, não é um grande problema. Mas o problema para mim nesse momento é a eletrônica, que é totalmente desconhecida. Para descobrir os componentes eletrônicos que os nazistas usaram na Fritz X, Holger está pesquisando coleções nos Estados Unidos para encontrar uma Fritz X original capturada. Museu Aéreo de Pima, no Arizona? Quem fala é Holger Bull. Vocês têm uma Fritz X? Ele está com sorte. Há uma no Arizona. Maravilha. A equipe vai para o Arizona se encontrar com os modelistas e especialistas em aviação americanos. Na Alemanha nazista, a Fritz X não estava sozinha. Dezenas de armas secretas foram projetadas para satisfazer as fantasias destrutivas de um homem, Adolf Hitler. Hitler ordenou a seus engenheiros a construção de um enorme arsenal que traria a vitória final para a Alemanha. Quando o Muro de Berlim caiu, arquivos nazistas escondidos durante décadas na ex-Alemanha Oriental foram descobertos. Eles revelaram pela primeira vez o plano de Adolf Hitler para um ataque devastador contra os Estados Unidos. Até então, nenhum avião era capaz de atravessar o Atlântico sem uma escala para reabastecer. Mas Hitler queria revolucionar a aviação de longo alcance com um projeto apelidado de America Bomber. Bombardeiro de longo alcance, America Bomber. O plano geral dos alemães era começar no norte da França, voar 6.500 quilômetros até Nova York, lançar a bomba e depois voar de volta para a França. As grandes esperanças de Hitler baseavam-se na Messerschmitt 264, um bombardeiro quadrimotor concebido para transportar 6 toneladas de bombas. Não era um plano realista, era apenas um jogo de guerra em 1942. E a única pessoa que estava realmente interessada em continuar com isso era Hitler. O ditador tornou-se cada vez mais obcecado com o projeto e 3 protótipos de Messerschmitt 264 foram construídos. Em um jogo de guerra ultra-secreto de abril de 1942, a Força Aérea Alemã simulou o ataque a dezenas de fábricas ao longo da costa oriental dos Estados Unidos. Em julho de 1944, ataques aéreos aliados tinham destruído todos os protótipos de Messerschmitt. Mas incapazes de ver a própria queda até 1945, Hitler ainda sonhava com missões suicidas que destruiriam os arranha-céus de Manhattan, deixando-os em chamas. Hoje, em Tucson, no Arizona, o experimento da Fritz X continua. O fabricante de modelos Holger Bull chegou da Alemanha para se encontrar com especialistas em reconstrução do Museu Aeroespacial Pima. Muito prazer em conhecê-lo. O Museu Pima é um dos maiores museus de aviação no país. E no pavilhão da Segunda Guerra Mundial há um tesouro raro. Uma Fritz X original capturada pelo exército canadense. Infelizmente, após a guerra, os componentes eletrônicos foram retirados. Mesmo assim, a exposição oferece dados para a réplica de Holger. Eu só tinha plantas na Alemanha e algumas fotos, e isso aqui nos dará o empurrão final. Quem se une à equipe de Holger é Steve Weiper, um historiador naval e experiente criador de modelos de armamentos da Segunda Guerra Mundial. Este é um B-36 Peacemaker, recentemente restaurado. Era a maior aeronave. É gigantesca. A versão americana do America Bomber de Hitler. O Peacemaker foi criado em 1941 para voos de longa distância dos Estados Unidos à Alemanha. Embora não houvesse mais a necessidade de tais missões no final da guerra, os engenheiros norte-americanos ganharam essa parte da corrida tecnológica contra os nazistas. A autonomia dessa aeronave é maior que a do rival alemão. O trabalho na Fritz X continua em um hangar de reconstrução no Museu Pima.
Para a parte externa da Fritz X é usado um compensado que é flexível, mas de alta resistência e capaz de resistir à enorme pressão do ar. A equipe tem menos de 2 semanas até a data em que o teste de lançamento da réplica está programado para ocorrer. Ao mesmo tempo, no aeroporto de Chino, na Califórnia, para lançar a réplica da Fritz X, estão sendo feitos preparativos para usar um bombardeiro original da Segunda Guerra Mundial, um B-25 Mitchell. Enquanto isso, a equipe responsável pelo modelo trabalha dia e noite para cumprir o prazo. Durante o governo de Hitler, a bomba de precisão era um dos vários programas de armas secretas considerados tecnologicamente avançados para a época. A primeira superarma nazista seria usada contra a linha Maginot francesa. Um vasto sistema defensivo de fortificações de concreto, tanques e posições de artilharia ao longo da fronteira com a Alemanha. Para vencer as fortificações, os engenheiros de Hitler projetaram a maior arma já utilizada numa batalha. Os canhões, batizados de Dora e Gustav, estavam posicionados sobre bases ferroviárias especiais e pesavam 1.300 toneladas. Cerca de 5.000 homens tinham de ser mobilizados para o uso em campo de cada arma. O canhão podia ser disparado de uma distância de até 47 quilômetros. E seus maiores projéteis pesavam mais de 6 toneladas. Os canhões Dora e Gustav eram enormes. Eles foram feitos para derrubar muralhas e defesas, mas também tinham um cunho psicológico, porque não se sabia quando o projétil chegava. Não havia qualquer aviso. E alguns segundos antes do impacto, talvez se sentisse um deslocamento de ar, um som, e então era destruição total. As explosões acabavam com quarteirões inteiros de uma vez. Depois que os nazistas ultrapassaram a linha Maginot, o Dora foi usado na Rússia durante o cerco das fortificações de Sebastopol em junho de 1942. Após cerca de 45 disparos do Dora, a cidade mais parecia uma cratera lunar. O sucesso levou Hitler a encomendar mais armas destrutivas. Um filme ultra-secreto nazista foi capturado pela inteligência americana no fim da guerra. No Arquivo Nacional, o historiador Steve Weiper descobriu a chave para compreender o funcionamento interno da bomba de precisão de Adolf Hitler, a Fritz X. O filme também revela como os bombardeiros alemães eram treinados. Acho que esse é um dispositivo de treinamento para os bombardeiros. Sim, provavelmente. O dispositivo de treinamento consistia de uma ponte com um sistema de controle sintético colocado sobre a esteira. No treino artificial, o observador mantém a cruz na mira sobre o alvo usando a alavanca de controle. Aqui vemos o quanto eles conseguiam controlá-la. Sim, é interessante como conseguem dirigir para baixo, quase de cabeça para baixo e para o alvo. Sim, sim. O filme revela peças-chave do sistema de controle da bomba. Um receptor de ondas curtas instalado na cauda. E atrás, um giroscópio elétrico. O giroscópio impede a bomba de rolar para que os sinais mantenham a orientação. O giroscópio mantém a bomba numa posição estável. Isso. Deve se encaixar num envoltório metálico. Aí está. Sim. O filme confirma a capacidade balística única do Fritz X. De certa forma, ela ultrapassa o alvo. E então o artilheiro guiava a bomba de volta ao alvo. Eu achei isso realmente fascinante. A equipe continua montando a parte posterior da bomba. O formato especial da cauda era fundamental para o poder destrutivo incomparável da Fritz X. Pouco antes da guerra, os engenheiros de Hitler propuseram esse formato completamente novo, que era muito veloz. Os tubos impedem que a bomba atinja uma velocidade supersônica, o que seria indesejável, porque ela atravessaria o alvo e explodiria na água, sem causar maiores danos. Os tubos também funcionavam como antenas de rádio para o sinal do bombardeiro.
A equipe pinta a bomba com a cor da Força Aérea Alemã, a mesma usada na Fritz X, original em combate. Em menos de 2 semanas, a equipe termina uma segunda réplica. Eles agora têm uma reserva, caso algo corra mal durante o primeiro lançamento, programado para acontecer em poucos dias em uma área remota do deserto. A megalomania de Adolf Hitler combinava com sua fraqueza por armas gigantes. Em 1942, ele deu ordens para construir um tanque pesado apelidado de O Rato. Mas este rato pesava cerca de 180 toneladas. Ao ver o protótipo, Hitler insistiu para que o diâmetro do canhão fosse aumentado. Décadas mais tarde, Holger Boll descobriu as plantas de um enorme tanque nazista com seus criadores originais. Ele procura um perito em tanques para perguntar se esses tanques nazistas poderiam ter alterado os rumos da guerra. Peter Robbins tem uma coleção de tanques e veículos blindados dos anos de 1970. O canhão de campo com esteiras pesa apenas 20 toneladas. E no caso do tanque pesado alemão, quanto pesa? Umas 100 toneladas? A equipe vai a um local onde Peter realiza exercícios para o exército americano. Hoje, eles farão um experimento de medições para o tanque nazista, que teria sido ainda maior do que o Rato. O Land Cruiser P-1000, que o próprio Hitler chamou de Ratazana. Eu comprei algumas cópias de plantas e desenhos desse tanque monstruoso alemão. Este é o tanque chamado de Ratazana, que tinha 1000 toneladas. Olha só, dá para ver o tamanho de um homem ao lado. É uma monstruosidade. Segura aqui, Steve. Eu vou segurar a ponta. Pode ir. Tchau. Eles calculam as dimensões do tanque a partir das imagens originais. Vamos fazer outro lado. Esquerda? Esquerda. Vão em frente. Eu vou guiá-los por aqui. Agora eles traçam uma linha para comparar o tamanho do tanque gigante da Segunda Guerra Mundial com o tanque moderno. Um pouco para a direita, Steve. Muito bom. Ao lado de um tanque moderno, a Ratazana teria sido colossal. Tanque pesado Ratazana. Peso, 1000 toneladas. Comprimento, 35 metros. E canhões de grande porte. Que estragos um tanque desse seria capaz de fazer numa batalha? O diâmetro do projétil seria tão grande que sua força destrutiva seria absolutamente enorme. Vários metros de concreto, enorme explosão e grande poder de matar. Mas a mobilidade seria muito limitada. Não daria para passar por estradas e pontes. Ele atravessaria um rio, mas não sabemos se teria um deslocamento positivo suficiente. Se teria capacidade de ficar na superfície e atravessar o rio sem se tornar um submarino. Na verdade, então, era mais um sonho do que outra coisa. Por fim, o ministro dos Armamentos da Alemanha cancelou o projeto por considerá-lo ineficaz no momento em que os recursos estavam escassos. Para Steve Holger, o mistério continua. Será que a Fritz X ou qualquer outra das armas secretas de Hitler tinha o potencial de mudar o curso da guerra? Um grande espaço subterrâneo, 100 metros abaixo do topo de uma colina, contém munições, dutos de concreto para a instalação de canhões e trilhos antigos. Um local que lembra um esconderijo criado pelos vilões em um filme de James Bond. Este local secreto foi construído em 1943 no norte da França, sob ordens diretas de Adolf Hitler, para lançar uma chuva de projéteis sobre o Canal da Mancha em direção a Londres. Hitler sabia desenhar esboços.
E ele se interessava pela elaboração de planos para abrigos, como também para grandes navios de guerra e armas pesadas. Ele realmente fazia um trabalho pessoal, com o seu próprio lápis, criando essas armas especiais. Baseadas em documentos nazistas e em informações de aliados, estas imagens mostram o design avançado do centro de armamentos de Hitler no norte da França, que não chegou a ser concluído durante a guerra. V3, Canhão da Vingança. O V3, V da Vingança de Hitler contra Londres. Esses projéteis em forma de seta seriam disparados através de um cano cujo comprimento planejado ultrapassaria o do canhão montado sobre uma linha férrea chamado Dora. Cargas de propulsão seriam detonadas quando o projétil passasse por câmaras laterais, levando a uma velocidade incrivelmente alta, com um alcance máximo de 160 quilômetros. Em 12 de agosto de 1944, os Estados Unidos lançaram uma operação de contra-ataque ao largo da costa inglesa. Joseph Kennedy Jr., irmão mais velho de John Kennedy, foi enviado para armar um bombardeiro que em seguida seria guiado por controle remoto até o abrigo de artilharia de Hitler. Mas a missão fracassou. Antes que Kennedy pudesse saltar de paraquedas do bombardeiro armado, os explosivos detonaram. Foi uma falha catastrófica da inteligência americana. Mais de 4 semanas antes, um bombardeio britânico já tinha inutilizado o local. Agora, Steve Wiper e Holger Bull levam 2 réplicas da bomba Fritz X ao aeroporto de Chino, na Califórnia. Eles vão trabalhar com uma empresa chamada Aerotrader, que possui bombardeiros originais da Segunda Guerra Mundial e tem experiência em testes de lançamentos de bombas a partir destes aviões. Para Carl Scholl, que restaura aeronaves da Segunda Guerra Mundial há mais de 30 anos, a experiência com a Fritz é inédita. Vamos ter de chegar perto do peso real. Este é o nosso bebê, um B-25. Nós o usamos em vários filmes, o lançamos em alguns porta-aviões ao longo dos anos e agora vamos lançar uma bomba Fritz. Vai ser diferente. Nós nunca fizemos nada parecido. Lançamos torpedos e paraquedas, bonecos com paraquedas e coisas do tipo. Mas nenhuma bomba guiada alemã. Será a primeira vez. Temos um suporte de torpedo no compartimento de bombas, mas acho que com a nossa configuração e com a sua bomba, a extensão é grande e por isso vamos deixar as portas do compartimento de bomba de fora. Elas já foram removidas. Teremos então de determinar uma configuração para conectar a bomba ao nosso mecanismo e criar um mecanismo de soltura adequado. Dá para fazer. A equipe da Aerotrader precisa modificar o suporte para a bomba. A réplica da bomba nazista é muito maior do que os torpedos que eles lançaram antes. E eles precisam determinar o quanto a Fritz X pesa e onde ela deverá ficar centralizada para que deixe o avião com segurança. Os mecânicos tentam diferentes opções e ajustam o peso da bomba com muito cuidado. Mesmo assim, o piloto Carl Scholl tem preocupações com a segurança. Precisamos do nariz dele 45 quilos mais pesado para com certeza ir para baixo. Eu não quero que haja diferente porque o centro de gravidade é neutro. Ele precisa ser mais pesado no nariz. É isso, vamos colocar mais 50. Vamos acrescentar. Mais 50. É o que estamos fazendo. Finalmente, Carl Scholl está satisfeito com os resultados. Estou satisfeito. A bomba vai pesar cerca de 450 quilos. Não quero que ela atravesse o ar assim, quero que ela vá para baixo. Dessa forma, podemos ter algum controle sobre onde vai cair. Se voar demais, não saberemos onde vai. Sinalizadores são presos à parte traseira da bomba para se acompanhar melhor o voo da Fritz X. Mas é preciso fazer um teste de segurança para que os sinalizadores não coloquem o avião em perigo. Será que a verdadeira destrutividade da arma secreta de Hitler será revelada no ensaio de queda, que será realizado em poucos dias? Aeroporto de Chino, na Califórnia.
Em apenas 2 dias, uma equipe vai lançar uma bomba nazista reconstruída de um bombardeiro B-25 sobre o esquema de uma réplica de um navio de batalha. Com esse experimento, a equipe pretende determinar a balística e o poder destrutivo da bomba Fritz X. O local do teste fica numa parte remota do deserto da Califórnia, na propriedade do piloto do bombardeiro Carl Shaw. Basicamente, esta área de 400 por 800 metros será a zona do alvo. Eu quero traçar o contorno do Roma, alguma coisa assim. Vamos nos mover de oeste a leste e escolher um ponto em que vamos atingir o encoraçado. Este será o nosso ponto de lançamento. E as equipes de solo ficarão aqui, numa zona segura. Isso vai evitar que alguém seja atingido. Tony Hitzman, que pilota o B-25 há mais de 30 anos, aponta os riscos do lançamento da bomba. Depois de se soltar do avião, não sabemos se vai subir e descer, se vai começar a girar, ou se pode até mesmo começar a tombar. Assim, os primeiros 2 ou 3 segundos após o lançamento serão meio arriscados, e a bomba poderá até nos atingir. A verdadeira Fritz X era tão veloz que chegaria à velocidade supersônica. Por isso tinha esses tubos arredondados na ponta, para evitar essa velocidade. Estamos em fase de testes, e os alemães usaram mais de 600 desses dispositivos só para aprender a soltá-los. Não vamos pensar muito nisso. E nós vamos fazer isso com 2 bombas. É verdade. A equipe programa um lançamento preliminar de uma das réplicas para o dia seguinte. A equipe de americanos e alemães reconstruiu a bomba nazista num tempo extremamente curto. Com os motores do bombardeiro B-25 acionados, eles agora querem eliminar um cenário catastrófico com a réplica perdendo peças devido à pressão do fluxo de ar do bombardeiro. Aguarde lançamento. 3, 2, 1. O mecanismo de liberação modificado funciona perfeitamente. Parabéns! Não dava para testá-lo no fluxo de ar. Testamos a vibração com os motores ligados e como tudo parece muito estável, acho que podemos ir. Mas o Fritz X não era a única arma no arsenal secreto de Hitler. No outro lado do oceano, na Alemanha, fica uma península aparentemente inócua no Mar Báltico, perto da fronteira polonesa. Durante a Alemanha nazista, a área de Peenemünde abrigava o centro de foguetes de Hitler. As operações secretas tiveram início em 1936 e, posteriormente, locais de lançamento de foguetes se estenderam a uma ilha remota afastada da costa. Foi aqui que o primeiro míssil balístico do mundo foi lançado. A arma de vingança de Hitler, o V-2. Em 1942, o míssil se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar a fronteira do espaço em sua trajetória. Atualmente, é necessária uma permissão especial para entrar na área restrita contendo as ruínas do Cabo Canaveral de Hitler. O local também deu origem a outro foguete nazista avançado, o Wasserfall. Míssil Wasserfall. Um único foguete foi projetado para derrubar toda uma frota de aeronaves inimigas. A ideia era a ogiva detonar no interior de uma formação de bombardeiros. E então seu explosivo líquido especial criaria uma área de explosão devastadora. O Wasserfall foi realmente o primeiro potencialmente eficaz míssil terra-ar que poderia ter sido amplamente utilizado e de forma eficaz contra as frotas de bombardeiros aliados. Ele realmente, de todas as armas alemãs da época, poderia ter mudado o curso da guerra no Ocidente. Possivelmente até mesmo ter levado a uma negociação ou a uma rendição. Mas Hitler considerava armas defensivas como Wasserfall derrotistas. Ele não via motivos para fabricá-las. Em vez disso, ele promoveu a vingança, usando armas ofensivas até o fim da guerra, ainda sonhando com a vitória final. Agora, mais de 6 décadas após as primeiras e fatais missões da Fritz X,
As réplicas da bomba nazista estão prontas para um teste ousado em um local remoto no deserto. Em uma parte remota do deserto californiano, em uma antiga zona de testes militares, uma experiência ousada da Segunda Guerra Mundial está prestes a começar. É o lançamento de 2 réplicas de bombas sobre o contorno de um navio de guerra, demarcado como alvo na areia. O esboço tem o formato do encouraçado italiano Roma. O Roma e o cruzador USS Savannah foram atingidos no Mediterrâneo em setembro de 1943 pela bomba rádio-guiada Fritz X. Agora, o experimento de lançamento pretende resolver o mistério. Será que o Savannah resistiu porque a bomba era tecnicamente imperfeita? Ou porque, sendo poderosa demais para a época, atravessou totalmente o navio antes de ter tempo para detonar? Para reproduzir as condições de 1943, o contorno do deserto deve ter mais de 250 metros de comprimento e mais de 30 metros de largura. O historiador naval Steve Wiper confirma que o traçado está correto. Está bem próximo, não? Sim, vocês fizeram direito. Faltam apenas pequenos ajustes, mas ficou muito bom. O trabalho no contorno é uma corrida contra o tempo. O piloto do bombardeiro já partiu do hangar no aeroporto de Chino para uma primeira missão de reconhecimento. O contorno do navio precisa estar pronto para que o piloto possa recolher dados importantes, visando o lançamento da bomba programado para o dia seguinte. A equipe de terra termina bem a tempo. Enquanto o bombardeiro da Segunda Guerra pousa no campo aéreo no deserto, Holger Bull chega trazendo as réplicas da bomba Fritz X. O dia seguinte será a hora da verdade. O dia D para Fritz X. Será que a experiência terá sucesso? Holger Bull ficará a bordo do bombardeiro no dia seguinte, controlando a Fritz X por rádio. O piloto Carl Shaw dá alguns conselhos de última hora. Olhe a trajetória, o tempo que está no ar, para ver se o nosso ponto de lançamento está correto. Durante a missão de reconhecimento sobre a área-alvo, o piloto Tony Hitzman calculou a provável aceleração da Fritz X para lançamento. A bomba vai viajar cerca de 700 metros antes do impacto. Vai demorar cerca de 12 segundos e meio do momento de liberação até o impacto. E quando atingir o solo, vai estar a 470 km por hora. Mas localizar o contorno do encouraçado será um desafio para os pilotos do bombardeiro. Eu consegui detectar o contorno do Roma a uma boa distância, mas na altitude em que estaremos ele vai desaparecer debaixo do nariz, muito antes de chegarmos ao ponto de lançamento. Por isso, determinamos alguns marcos na terra bem distante do local, que nos permitirá manter uma posição constante e voar diretamente sobre o contorno do Roma. É o dia da verdade para o experimento da Fritz X. Todos da equipe trabalham em seus preparativos finais. Por razões de segurança, a ogiva da réplica não está cheia de explosivos. Muito bem, o que fez? Manteve a posição? Para acompanhar melhor a trajetória das bombas durante a queda, Steve Wiper criou um dispositivo de filmagem especial. Para proteger a câmera de danos, ela será ejetada da bomba por um sistema de paraquedas antes do impacto. Temos um gatilho que é liberado, que pega o vento ou o fluxo de ar. E isso vai acionar o paraquedas secundário, que por sua vez puxa o paraquedas principal, puxando a câmera da parte traseira da Fritz X. Espero que pouco antes de atingir o solo.
Agora a bomba e o bombardeiro estão prontos para a decolagem. A caminho do primeiro teste de lançamento da Fritz X em solo americano. Os pilotos Tony Hitzman e Carl Shaw se preparam para lançar a réplica da bomba Fritz X de seu bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. A última verificação de rádio é feita com Steve Wiper, que irá comandar a equipe do solo na área-alvo. Antes da decolagem, Tony Hitzman faz uma última reunião informando sobre problemas possíveis. O momento da verdade está chegando. Vamos falar sobre o que vamos fazer aqui. Vamos subir, fazer uma volta de 270 graus, subindo à direita, ir cerca de 1,5 km para o oeste. A primeira passagem vai ser em falso, para que todos conheçam a linha de lançamento, a velocidade e a posição. Quando você lançar, eu vou ouvir pelo rádio. Você tem um sinal que quer me dar? Carl vai começar a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, soltar. Nesse momento será com você. Sim, eu sei disso. Muito bem, vamos falar sobre o que pode dar errado. Se a Fritz X começar a soltar peças, a cauda pode vibrar. E isso é realmente perigoso. E eu vou para lá descartá-la. Se fizermos o lançamento e ela não soltar, eu vou voltar e pousar, torcendo para que isso não ocorra no pouso. Farei o pouso mais suave da minha vida. Se tivermos uma falha de motor, vou voltar e pousar aqui. Não entrem em pânico, eu já fiz isso antes. Podemos pousar com o motor. Fora isso, voltaremos e faremos o segundo lançamento. Alguma pergunta? O piloto Carl Shaw acredita em um bom presságio para este dia. Todas as vezes que fizemos um lançamento, nunca tivemos uma emergência. Na verdade, eu aposto $100 que vamos atingir o navio. Enquanto os pilotos se preparam para decolar, a equipe de terra segue para o contorno do navio no deserto. Quando estiverem lá, vamos decolar. Olhe um pouco mais para a esquerda. Ali, mais para a esquerda. Ali fica a pouco. O B-25 não é idêntico, mas se assemelha aos aviões alemães que lançaram a Fritz X durante a guerra. O artilheiro se espremia em um compartimento de vidro no nariz do avião. Hoje, esse trabalho será feito por Holger Bull. É sua primeira viagem em um bombardeiro americano. Certo, Holger, estamos seguindo. Eu estou pronto. A réplica da Fritz X parece estar estável diante da pressão do ar. Mas então algo dá errado. Perdeu apenas algumas peças. Tem uma serpentina saindo da traseira do avião agora. Será esse um cenário de desastre se tornando realidade? A réplica vai se desintegrar diante da pressão da corrente de ar? Eu vejo um paraquedas com as câmeras. Tudo certo. O corpo da bomba ainda está intacto. É o paraquedas do equipamento de filmagem, concebido para monitorar a bomba que abriu cedo demais. Bem, o paraquedas foi liberado, mas o corpo da câmera está preso? Sim, parece que o corpo da câmera ainda está preso. Steve, o mecanismo do paraquedas abriu na decolagem. Sim, eu sei. Minhas desculpas. Bomba deve estar à vista, Holger. Estamos nos aproximando agora. Farei o possível para acertar o alvo. Quando lançarem, não tirem os olhos da Fritz X. Esqueçam o avião, vejam a Fritz X, porque estamos numa zona de perigo aqui. Contagem regressiva começando agora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soltar. Já foi. Aí está, olhe. Lindo. Olha só como vai.
Lá vai! Lá vai! Olha só como vai! Olha só! Nossa! Foi perfeito! Perfeito! Aqui é a equipe de solo. A Fritz X caiu muito bem. Estava perfeitamente controlada. Atingiu o solo de 15 a 30 metros aquém da popa. Câmbio. Entendido. Muito bem. Mas, na verdade, a primeira réplica errou o alvo por 90 metros. Ainda assim, a penetração e a força destrutiva da bomba inteligente de Hitler são reveladas. Como você disse, foi perfeito. Cadê a frente? Está enterrada aqui. A grande aceleração da bomba fez em pedaços quando atingiu o solo. Vejam esta borda. Foi esmagada como num acidente de um avião em alta velocidade. Isso era uma peça reta e fina. Agora parece uma faca velha. A equipe reúne dados de referência para o segundo e último lançamento. Será a última chance de acertar o alvo. A popa fica lá, bem ali. Acho que temos uma boa ideia do que aconteceu e do caminho que ela seguiu. Assim, na próxima vez, chegaremos mais perto. Quem sabe até acertamos. No segundo lançamento, Holger se une à equipe de terra para observar pessoalmente a queda da bomba. Na cabine, os pilotos discutem a melhor forma de reajustar o ponto de lançamento para a Fritz X. Acho que as árvores estão na direção dele. Não, as árvores estão à esquerda dele. É onde estavam, sempre à direita. Finalmente, os pilotos encontram pontos de referência adequados para a liberação da bomba sobre o contorno do navio. Faremos melhor agora. Vamos lá. 3, 2, 1, 0. Lançar. Foi. E desta vez, o sinal de fumaça é acionado. Olha só! Beleza, o B-25 vai pousar. Mais uma vez, a experiência demonstra o poder destrutivo da bomba inteligente de Hitler. Mesmo sem o uso de explosivos, mais de 2 metros de seu comprimento total de 3,5 metros estão enterrados no solo. E desta vez, a Fritz X chegou ainda mais perto de atingir o navio. Steve, a que distância foi? 52 metros. Nossa tripulação fez um ótimo trabalho. Isso foi feito em uma velocidade moderada, cerca de 20 nós. É. Havia uma chance muito boa dessa bomba atingir o contorno. Se levarmos em conta que na Alemanha eles contaram com centenas de milhões de marcos e dezenas de cientistas, acho que fizemos um bom trabalho. Quando as bombas saíram do avião, elas fizeram exatamente como a original. E quando descreveram o arco, era como assistir a um filme da coisa real. Nós estávamos lá para ver pessoalmente, e isso foi simplesmente fantástico. O experimento desvendou o mistério da bomba secreta de Hitler, Fritz X. A aerodinâmica específica da bomba, projetada por engenheiros alemães na década de 1940, foi recriada com êxito pela equipe de alemães e americanos. A aceleração e a capacidade de penetração da bomba demonstraram ter um efeito altamente destrutivo. Mesmo sem explosivos, ela praticamente se desintegrou. Por esse motivo, durante a guerra, o poder de penetração da bomba nazista era grande demais para boa parte das blindagens da época. O USS Savannah teve sorte, porque a Fritz X penetrou em seu casco com tanta força e tão rapidamente que a explosão ocorreu tarde demais para afundar o navio. Mas se a Fritz X tivesse sido aperfeiçoada na época, poderia ter mudado o curso da guerra? No fim da guerra, os programas de armamentos de Hitler tornaram-se cada vez mais desesperados. Em 1944, o ditador recorreu a uma arma de última hora, o Heinkel 162. Caça-jato Heinkel 162.
Com velocidade máxima superior a 900 km por hora, era o jato mais rápido da época. Mas como a Força Aérea Alemã estava ficando sem pilotos, alguns fanáticos nazistas tiveram a ideia genial de enviar meninos da juventude hitlerista para o combate aéreo. Assim, o jato foi apelidado de Volksjäger, combatente do povo. Foi o desespero final de um ditador. Mas a produção apressada do jato levou à morte de muitos pilotos devido a falhas de suas próprias máquinas. Aguardando a invasão na França em 1944, Hitler sonhava em esmagar as forças de desembarque com bombas que lembravam relâmpagos. Mas a nova geração da Fritz X, que poderia resistir à interferência de sinais provocada pelos aliados, ainda não estava sendo produzida em massa. Em 6 de junho de 1944, o dia D, combatentes aliados que davam apoio ao desembarque impediram que os poucos bombardeiros alemães que restavam levassem as bombas inteligentes com sucesso a alvos inimigos. Mas e se a Fritz X tivesse sido lançada sobre as tropas americanas que se aproximavam da praia de Omaha, cumprindo as fantasias malignas do ditador nazista? Seria um cenário sinistro, com centenas de bombas Fritz X caindo. E incontáveis soldados mortos antes mesmo de chegar à praia. A bomba inteligente de Hitler poderia ter então transformado o dia D no dia do juízo final para os aliados. Versão Marshmallow São Paulo.